Boa noite a todos. Para mim é um grande privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor neste momento. Tive a honra de conhecer o seu Ari ali no Jorge, né? Pois é. E para mim é uma alegria muito grande toda vez que eu encontro com ele, poder conversar sobre o coral, sobre o ministério que o Senhor também deu a ele, e também tem colocado diante de mim. E nesse momento muito feliz, sabe, senhor Ari, poder compartilhar da palavra do Senhor nesse dia tão especial. 90 anos do irmão Ari, 87 anos da irmã Nezinha. Muitas bênçãos que o Senhor tem concedido, não só a eles, mas também a todos nós. E por isso é uma alegria estarmos aqui nesta noite, é uma alegria receber a sua visita, você que está nos visitando aqui. Sinta-se em casa no nosso meio e que a palavra do Senhor, não a minha palavra, a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, como tem falado no meu. Nós estamos reunidos então nesta noite com um propósito muito especial de agradecer ao Senhor pela vida do irmão Ari, pela vida da sua esposa, a irmã Nezinha, pela vida da sua família e por tudo o que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles, vidas que têm se dedicado a trabalhar para o Senhor, que já trabalharam muito para o Senhor e que até hoje têm testemunhado da mensagem do Evangelho para aqueles que convivem com esses nossos irmãos. É muito bom quando alguém coloca no seu coração o desejo de promover um momento como esse. É uma declaração pública de que nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. O irmão Ari e sua esposa te convidaram aqui nesta noite para declarar publicamente para você que eles estão aqui porque foram sustentados pelo Senhor. E eles dizem isso com experiência, porque sentiram isso e sentem isso nas suas vidas até hoje. O cuidado de Deus. E como é bom podermos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito com cada um de nós. Esse é um momento não só de gratidão, mas é um momento também de reflexão. Um momento que o Senhor nos convida a refletirmos como temos vivido o tempo que Ele tem nos concedido até aqui. Se o Senhor nos sustentou até aqui, precisamos pensar nisso. Como temos vivido estes dias, estes anos que o Senhor tem nos dado na face desta terra? Temos vivido apenas preocupados com aquilo que está debaixo do sol, com esta vida terrena, passageira, ou estamos preocupados também em viver à luz da eternidade? Este é o convite para você nesta noite. Viver uma vida com propósito, debaixo do sol, mas não somente pensando naquilo que está debaixo do sol, pensando nas coisas que são de cima, vivendo à luz da eternidade. O servo do Senhor, Moisés, no Salmo 90, versículo 12, um versículo muito conhecido, Salmo 90, verso 12, ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Se ele pede ao Senhor que o ensine, é porque ele e nós também precisamos aprender isto. A viver os nossos dias, a contar os nossos dias, de maneira que esses dias sejam verdadeiramente úteis, edificantes, e não simplesmente dias jogados fora de uma vida que passa tão rápido. Que esse seja também o desejo do nosso coração. Existe um texto que eu pedi o Lucas para colocar aqui. Eu acho que ele já até deu um spoiler aí, né? Já colocou antes da hora. Eu vou tentar ler aqui, mas vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir. Esse texto é muito conhecido e ele retrata bem aquilo que nós estamos dizendo aqui. Uma noite eu tive um sonho
Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas 1 par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isto entristeceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver havia apenas 1 par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: Meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas 1 par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Eu tenho certeza que o irmão Ari e sua esposa experimentaram isso por várias vezes. Como muitos de nós já experimentamos ser carregados nos braços pelo Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós. E é por isso que nós estamos aqui para agradecer. E nós vamos usar um texto de um livro da Palavra do Senhor, o livro de Eclesiastes, que muitos, quando leem os textos que estão registrados nesse livro, às vezes entendem esses textos como pessimistas, textos difíceis de serem lidos, porque falam de coisas que a gente não quer ouvir. Mas as reflexões que estão registradas aqui, elas falam da nossa vida aqui, daquilo que nós enfrentamos debaixo do sol. E mesmo quando percebemos, assim como o escritor do livro de Eclesiastes, alguém que tinha sabedoria suficiente dada por Deus para entender isto e deixar registrado para nós, este escritor, quando ele olha profundamente para a vida vivida aqui neste mundo, as suas alegrias, as suas dores, as suas contradições, injustiças, ele percebe e chega à conclusão que sem Deus a vida aqui é vaidade. Tudo aqui é vaidade. Sem Deus essa vida não tem sentido. Mas quando a vida é colocada nas mãos de Deus, até as coisas mais simples que nós experimentamos nesta vida ganham um significado eterno. É por isso que este livro é uma reflexão necessária para todos nós, sobre a brevidade da nossa vida aqui neste mundo. E quando pensamos nisto, somos levados a pensar na eternidade. Porque esta vida vai passar. As alegrias, dores, lutas que vivemos aqui vão passar. E existe algo esperando por cada um de nós depois. Existe uma eternidade que a Bíblia nos revela. Na verdade, existem 2 eternidades. Uma com Deus e uma sem Deus. E você precisa viver a vida aqui debaixo do sol, à luz da eternidade. Então, acompanhe comigo Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10, mas não vamos fazer a leitura completa, nós vamos lendo cada versículo e tirando desse texto lições do Senhor para cada um de nós. No primeiro versículo desse capítulo, Salomão, o escritor do livro, diz o seguinte: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face.
O escritor, então, ele começa dizendo que aquilo que ele vai dizer nos versos seguintes é algo importante, porque foi digno da sua atenção, da sua dedicação em tentar entender o propósito daquilo que ele observa debaixo do sol. E por isso ele diz: eu revolvi todas essas coisas no meu coração porque eu gostaria de entender isso. E ele vai nos transmitir então as suas conclusões. E a primeira delas é de que as coisas estão nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O Jorge mencionou aqui que há poucas semanas, nós fizemos um estudo aqui sobre a soberania de Deus. E pudemos perceber pela palavra do Senhor que Deus efetivamente é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre a história. Ele é soberano sobre as nações. Ele usa autoridades e pessoas com poder para fazer a sua vontade, quando ele bem entende. Deus é soberano. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele tem o controle dos mínimos detalhes daquilo que nós vivemos neste mundo. E ele é soberano na redenção e na eternidade. Ele é soberano para fazer cumprir o seu plano redentor, revelado na sua palavra, da mesma forma como ele é soberano para fazer cumprir as suas promessas de eternidade para cada um de nós. Deus é soberano. Tudo está nas mãos do Senhor. Mesmo quando a nossa vida parece fora de controle, ela está fora, às vezes, do nosso controle, o que nos faz cairmos em ansiedade e algumas vezes até mesmo no desespero, quando percebemos que a vida não está no nosso controle, mas ela está nas mãos do Senhor. Ele governa o tempo, ele governa a saúde, os caminhos e até os detalhes que muitas vezes nós nem compreendemos. Davi reconhece isso no Salmo 31, versículo 15. Ele diz: os meus dias estão nas tuas mãos. Os meus dias, os meus tempos estão nas tuas mãos. No Salmo 139, versículo 16, ele diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse é o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, mesmo quando elas nem aconteceram. O Senhor já te conhecia, antes mesmo de você existir. Esse é o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Ele fala isso, o Senhor Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Olha só: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Deus conhece até mesmo os pássaros. Ele sabe de tudo o que acontece com os pássaros, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Efetivamente, Deus é soberano. Cada dia que vivemos nesta vida é um presente da graça de Deus. Por isso, um momento como esse de ação de graças, antes de tudo, é um reconhecimento da dependência que temos dele. Porque reconhecemos que tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele, é para a glória dele. Tudo vem do Senhor. Como diz Samuel em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. É o Senhor que nos sustenta. E essa é a primeira verdade que Salomão nos deixa registrado em Eclesiastes capítulo 9. Mas nesse primeiro versículo existe uma segunda grande verdade. Na nossa versão que nós lemos, diz que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Em outras versões vai estar registrado que o homem não pode saber aquilo que ele vai enfrentar no futuro. Ele não sabe se o que vai vir é amor, se é ódio, porque o homem não tem controle das circunstâncias. Nós não temos o controle, mas podemos confiar naquele que tem o controle, que está na direção. Mesmo quando não entendemos os porquês,
podemos confiar em quem dirige tudo. E esse mesmo Deus, que é o sustentador de todas as coisas, Ele quer te salvar para sustentar a sua vida não só debaixo do sol, mas conduzi-la à eternidade. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Te dar vida e vida eterna, porque Ele é soberano para isso. Ele tem poder. Mas Salomão continua no versículo 2. E agora, a partir do versículo 2, ele vai começar a falar sobre a realidade da vida que vivemos aqui. A brevidade da vida. As injustiças que vivemos nessa vida. Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Que grande verdade! Que nesta vida, debaixo do sol, tudo, e quando ele diz tudo, ele está falando de alegrias, de tristezas, de saúde, de doença, de vida, mas também de morte. Tudo sucede igualmente a todos. Todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas, sem exceção, sem acepção, sem distinção entre ricos e pobres, sem distinção entre sábios e simples, entre justos e ímpios. Essa é a verdade da vida que vivemos aqui. E ele diz mais no capítulo 8 de Eclesiastes, o versículo 14. Olha só, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Já percebeu isso? Que tem pessoas que você olha e vê que são pessoas, aos olhos humanos, pessoas justas, pessoas piedosas que buscam fazer o bem, que muitas vezes vivem na presença do Senhor, mas enfrentam consequências que aos nossos olhos deveriam ser enfrentadas pelos ímpios, por aqueles que não têm compromisso com Deus. Da mesma forma, há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Isso vai passar. Isso é a realidade da vida debaixo do sol. E todos nós estamos sujeitos a isso. As injustiças que vivemos nessa vida. É por isso que Salomão nos dá um conselho no capítulo 7, versículo 14. Olha só o que ele vai dizer. No dia da prosperidade, quando as coisas vão bem, goza do bem. Aproveite os dias de prosperidade. Mas no dia da adversidade, que todos nós vamos enfrentar em algum momento, no dia da adversidade, considera, pare, pense, reflita, porque também Deus fez o dia da adversidade, em oposição ao dia da prosperidade, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Para que o homem não saiba aquilo que vai vir depois. Porque o Vantuí costuma usar uma expressão, né? Vai passar, não é isso? O dia da prosperidade vai passar. O dia da tribulação vai passar. Porque a vida aqui é vaidade, a vida aqui é passageira. E é isso que todos nós enfrentamos. Mas uma coisa é certa e precisa ficar clara. Tudo isso que enfrentamos, essas injustiças, essas dores, essas lutas que vivemos nesta vida, tem uma causa. E ele fala sobre essa causa lá no versículo 3 do capítulo 9. Ele diz o seguinte: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ele fala do pecado, da maldade do coração. O coração pecador é a causa das mazelas que nós vivemos nesse mundo.
Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por causa do pecado que nós enfrentamos essas mazelas. É por causa do pecado que todos nós estamos sujeitos à morte física, à morte desse corpo em que nós estamos. Tudo sucede igualmente a todos, porque o pecado atingiu a todos, sem exceção. Mas note, e preste atenção nisso, a morte não é o fim. Na verdade, a morte física desse corpo é a porta para a eternidade. A grande questão é, para qual eternidade? Para onde cada um de nós iremos após atravessarmos esta porta, que é a morte desse corpo em que nós estamos? Porque a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então existe um depois. A morte não é o fim. Depois da morte existe um juízo. E olha o que o Senhor Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, é Jesus que está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus está falando aqui sobre essas duas eternidades. A eternidade com Cristo, que é uma eternidade de vida, e a eternidade sem Cristo, que é uma eternidade de condenação. Essa é uma verdade da palavra do Senhor, da qual ninguém pode escapar. Ninguém. É por isso que o mesmo Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 16 a 18, ele vai complementar este mesmo raciocínio, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A eternidade de vida e a eternidade de condenação. E a única forma de vencer a morte espiritual é crendo em Cristo como Salvador, como o Senhor Jesus nos deixou registrado no texto que acabamos de ler. Quem crê em mim tem vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Ele mesmo afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que este corpo mortal passe pela morte, temos a garantia de vida eterna, para aquele que crê em Cristo como Salvador. Como aprendemos com Salomão, a morte física é certa, não existe escapatória. Mas a vida eterna é uma escolha que precisa ser feita por cada ser humano. Feita enquanto há tempo. E é o que ele vai dizer nos próximos versículos. Olha só o versículo 4 agora de Eclesiastes 9. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Para os vivos, há esperança. Se você está aqui nesta noite ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus, para você existe esperança. É isso que Deus está te mostrando. Deus está te dando uma oportunidade de entender o Evangelho nesta noite. E o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 6, ele diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É hoje o dia de buscar ao Senhor, enquanto há esperança, enquanto há vida. Se você ainda não creu em Cristo como Salvador, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tome esta decisão hoje, porque de que vale o leão morto? O leão, uma figura de poder, de glória, mas depois que a morte chega, a oportunidade findou. Hoje existe esperança, porque você tem vida, tem o fôlego nos seus narizes, nas suas narinas. Aproveite essa oportunidade. Talvez você já creu em Cristo como Salvador, mas está distante. Deus está te dando uma oportunidade de voltar para a presença dEle e ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, ao invés de ficar procurando ajuntar tesouros nessa vida que é passageira, é vaidade, vai passar. Ajunte tesouros no céu, enquanto há tempo, enquanto há vida, porque para os vivos há esperança. Diante desta realidade da brevidade da vida, Salomão ainda continua nos dando conselhos práticos. Enquanto estamos aqui, vivendo neste mundo. Versículo 7, ele diz o seguinte: diante de tudo aquilo que ele já nos apresentou, da realidade a qual nós estamos sujeitos nesta terra passageira, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Ele nos dá aqui um conselho. Não para vivermos no hedonismo, na busca pelo prazer mundano, porque isso é o que muitos buscam. Quando percebem que a vida é passageira, que ela vai acabar, que ela passa rápido, muitos procuram o prazer nas coisas deste mundo, no hedonismo, em satisfazer os seus próprios desejos. Não é esse o conselho da palavra do Senhor. É exatamente o contrário. É viver em gratidão por coisas simples do dia a dia. Ele fala sobre comer, ele fala sobre beber, ele fala sobre se alegrar. Se você tem o que comer, se você tem o que beber, viva grato ao Senhor. Viva uma vida de alegria, porque é isso que nós precisamos procurar nesta vida passageira. Depois de falar sobre a morte, Salomão, então, ele não se entrega ao desespero, mas ele diz ao contrário, ele diz: viva com alegria esta vida passageira. Busque satisfação nas coisas simples do dia a dia, viva com o coração agradecido e reconhecido de que tudo aquilo que temos, o alimento, a família, os amigos, os anos que vivemos, são presentes da graça divina, são dom de Deus. E Deus quer que desfrutemos da vida com um coração grato e santo. O apóstolo Paulo também nos diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Viva com o coração agradecido. Busque satisfação nas coisas simples do dia a dia. No versículo 8, ele continua nos aconselhando e ele diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Aqui ele está falando de uma vida pura, de vestes limpas, alvas, uma vida de pureza. O que comprova que o conselho de Salomão não é vivermos no hedonismo, na busca pelo prazer. Pelo contrário, ele nos aconselha a buscarmos uma vida de santidade, porque uma vida de santidade nos aproxima de Deus, nos coloca mais próximos do Senhor. E ele diz o seguinte ainda: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o que fala da comunhão com Deus através da presença do Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que é um salvo pelo Senhor. Se você já é um salvo por Cristo, o Espírito Santo habita em você, você é selado pelo Espírito Santo, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, viva alegre com isto, independente das circunstâncias, porque isso é passageiro. As circunstâncias que vivemos aqui são passageiras, elas vão passar, mas existe uma eternidade preparada para nós. Quando buscamos viver dessa forma, aí sim viveremos uma vida que realmente vale a pena, debaixo do sol. Porque a verdadeira alegria não está em ter muito. E existem muitas provas disso por aí. Basta você olhar nas redes sociais. Muitos vivendo uma alegria de aparência. Você acompanha e acha que são pessoas felizes. Mas quando você percebe, a ruína chega e essas pessoas caem no desespero, na ansiedade, porque não tem a verdadeira alegria no seu coração. A verdadeira alegria está em reconhecer que tudo vem de Deus. Por isso, um coração grato é um coração que adora a Deus, porque reconhece que tudo vem dele. E quem vive com gratidão aqui na terra, debaixo do sol, já pode experimentar um pouquinho do céu, que está preparado para nós no futuro. É isso. Esse é o conselho da palavra do Senhor, para vivermos uma vida que realmente vale a pena. Mas ele vai encerrar o texto que nós estamos estudando e aprendendo nesta noite, no versículo 10, chamando a minha e a sua atenção para um detalhe que faz toda a diferença. Ele diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo. Faze-o conforme as tuas forças, aquilo que vier à sua mão para fazer, porque a vida é curta e o tempo é um dom precioso. É por isso que Salomão quer te lembrar que você precisa fazer o que precisa ser feito agora, porque o amanhã é incerto. Ele faz um chamado à diligência e à urgência, porque o tempo é curto. E o próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo de como devemos agir. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso é exemplo de senso de urgência, de diligência, de fazer aquilo que precisa ser feito hoje, de não deixar para depois. É hoje o tempo de servir a Deus, é hoje o tempo de amar o próximo, de perdoar aquela pessoa que talvez tenha te ferido e que esse peso tem te atrapalhado há tanto tempo. E o tempo está passando, o tempo passa rápido demais. É hoje o tempo de ser grato, de investir em sua família. Quantos têm investido
tanto tempo, tantos recursos em coisas que vão ficar nesse mundo, que são passageiras. E quando percebem, o tempo passou e as suas famílias estão destruídas e aquilo que realmente vale a pena foi deixado de lado. Eu fico pensando em quanto tempo nós investimos no nosso trabalho, buscando às vezes uma promoção. Agora pense, se aquilo que você tem investido na sua família te faria hoje digno de uma promoção ou digno de uma demissão? Quanto temos investido naquilo que realmente importa? É hoje o dia de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O tempo de buscar o Senhor. E em especial, é hoje o dia da salvação. O dia de se entregar para Cristo. E de ter também a mesma esperança de uma vida eterna no seu coração. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: como contristados, mas sempre alegres. Não é esse não. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eu falei 10, é 2. Versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É agora. Não é depois. É agora. Senso de urgência. Para concluirmos, hoje nós celebramos a vida, mas também lembramos que a vida verdadeira está em Cristo. Seu Ari e a dona Nezinha compreenderam isso, entregaram sua vida a Cristo. E é por isso que hoje eles têm a certeza da vida eterna, a vida que está em Cristo Jesus. Talvez você já tenha um dia entregado a sua vida para Ele, mas está longe. É hoje o dia de voltar para perto dEle. Nós estamos aqui para nos moldarmos conforme a imagem dEle. Nós estamos aqui para a glória dEle, para Ele. Então volte para perto dEle. Aos que já creem, vivam com gratidão e fidelidade, valorizando cada dia como um presente, porque o tempo presente é, de verdade, um dom divino. E aos que ainda não entregaram a vida a Cristo, esta é a sua oportunidade, porque de nada adiantaria viver muitos anos debaixo do sol, nesta vida passageira, se a alma permanecer distante do Deus eterno. Mas quando entregamos a vida a Jesus, a eternidade começa agora. O Evangelho dá sentido àquilo que é passageiro e transforma o debaixo do sol, mesmo com as lutas que enfrentamos aqui, com Cristo, podemos encarar o debaixo do sol como uma caminhada rumo à eternidade. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 17 e 18, quando ele entende isso, que aquilo que vivemos aqui é passageiro e tem um valor tão pequeno perto daquilo que está preparado para nós quando estamos em Cristo, ele chama essas lutas que enfrentamos aqui de leve e momentânea tribulação. Aí talvez a gente lê isso aqui e pense, mas que insensível é o apóstolo Paulo dizer que a minha tribulação que eu estou enfrentando é leve. Ele não é insensível, mas ele entendeu que por maiores que sejam as provas que enfrentemos aqui, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com aquilo que a eternidade está preparando para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. E é por isso que nós podemos viver uma vida com propósito, debaixo do sol, mas à luz da eternidade. Eu gostaria de encerrar com uma pequena poesia que retrata tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Tudo está nas mãos de Deus. O tempo, a vida, o respirar. Nada foge ao seu cuidado, nem o nascer, nem o findar. Debaixo do sol há risos, mas há também pranto e dor. O justo e o ímpio caminham, todos provam o mesmo sabor. A morte não faz distinção, visita o pobre e o rei, mas há vida além do túmulo, para quem crê no que Deus fez. Pois Cristo veio ao mundo, trazendo luz ao pecador, tomou a morte em seu peito, venceu-a com seu amor. Por isso, viva com gratidão, partilhe o pão, ame, sirva e creia. Não há maior sabedoria que temer a Deus e andar na sua lei. Enquanto é dia, faça o bem. Ame mais, perdoe, adore. Porque a noite vem ligeira e o tempo não volta nem demora. Hoje é tempo de dar graças, tempo de olhar para o céu, porque a vida é breve, sim, mas eterna é a graça de Deus. E quando a jornada findar, sob a terra o corpo cair, a alma nas mãos do Senhor, para sempre há de sorrir. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fale ao seu coração. Amém.